Oi, tudo bom? Eu sou o Leon e se você usa um computador para trabalhar ou para se divertir, é provável que você já tenha ouvido termos como memória RAM, HD e processador. Se você sempre teve curiosidade em conhecer os diferentes componentes do seu computador, mas nunca teve tempo para pesquisar, então esse vídeo é perfeito para você. Apesar de que cada componente seja complexo o suficiente para exigir uma vida inteira de estudo, eu vou te passar uma visão geral que já vai te explicar direitinho como seu computador funciona. Um computador de mesa é composto geralmente por 7 partes fundamentais: o gabinete, a fonte de alimentação, a placa-mãe, a CPU, memória RAM, o armazenamento e a placa de vídeo, que em alguns casos pode vir integrada já ao processador. Essas são as partes fundamentais de qualquer computador de mesa. Pode parecer complexo no início, então vamos analisar todos os componentes separadamente e aprender um pouco mais sobre cada um deles. Para começar, vamos examinar o gabinete. O gabinete não passa de uma peça grande de plástico que vai abrigar todos os outros componentes. Existem os mais variados tamanhos, formatos e cores de gabinetes, sendo que algum deles o espaço físico é maior ou menor, permitindo ou não colocar peças mais complexas. No final do dia, o papel do gabinete é ser a casa para as outras peças do seu computador, fornecendo um sistema fechado e organizado para todos os outros componentes. Em seguida, a gente tem a fonte de alimentação, um componente essencial do computador que converte a corrente elétrica da tomada em energia necessária para alimentar todos os componentes internos do computador. Ela fornece uma energia estável e segura para a placa-mãe, para a CPU, para a memória RAM, para os discos de armazenamento, para a placa de vídeo e para todos os outros dispositivos conectados no seu computador. A capacidade da fonte de alimentação é medida em watts e deve ser dimensionada adequadamente para atender às demandas de energia do seu sistema. É importante escolher uma fonte de alimentação confiável e de qualidade para garantir o funcionamento adequado e maximizar o desempenho do seu computador. A placa-mãe é uma peça fundamental e versátil. Ela é uma placa plana de circuito impresso, na qual todos os outros componentes são conectados. Ela desempenha um papel crucial no funcionamento do computador, servindo como objeto central que permite que todos os demais elementos do computador conversem entre si. Cada placa-mãe tem suas peculiaridades, permitindo que mais ou menos componentes sejam conectados. Cada placa-mãe é feita para trabalhar em conjunto com uma determinada família de processador, fazendo que na hora da compra, a gente deve escolher a placa-mãe compatível com o nosso processador. Agora vamos concentrar nos componentes mais complexos, aqueles que lidam com os dados do computador, que são a CPU, a memória RAM, as unidades de armazenamento e a placa de vídeo. Antes de prosseguir, é importante deixar claro o significado de algumas abreviações. CPU vem de unidade central de processamento, ou seja, é o nosso processador. A RAM significa memória de acesso aleatório. As unidades de armazenamento são divididas em HD, discos rígidos e SSDs, que são os discos de estado sólido. E a GPU é a unidade de processamento gráfico, que é a nossa placa de vídeo. Vamos começar pelo processador. No processador é onde o computador realiza todas as tarefas que não envolvem o armazenamento de dados. Ele não é capaz de armazenar uma grande quantidade de dados, porém, é muito eficiente em processar dados rapidamente, lendo, organizando informações e realizando os cálculos rápidos e complexos necessários para executar seus programas. É basicamente a partir do processador que a maioria dos programas é executada. O processador é frequentemente chamado de cérebro do computador, embora na realidade todo computador seja um cérebro, e o processador seja a parte central desse cérebro. Basicamente, tudo que acontece no seu computador passa pelo processador em algum momento. Vamos falar agora de memória RAM e disco rígido. Vamos falar ao mesmo tempo, pois eles possuem relação muito única, que provavelmente é a razão pelas quais as pessoas se confundem. A sua unidade de armazenamento, o HD ou SSD, é o local onde todos os seus dados são armazenados. Quando o computador avisa que você está ficando sem espaço, é porque o armazenamento está quase cheio. Todos os seus arquivos, como vídeos, imagens, documentos, projetos ou arquivos de jogos, são armazenados aqui. Apesar do seu tamanho permitir que eles possam armazenar muitos dados, ele tem uma capacidade relativamente limitada de acessar esses dados rapidamente. Como os HDs e SSDs demoram muito para acessar os dados, ele não consegue fornecer constantemente ao processador as informações de que ela precisa para executar certos programas. E é aí que entra a memória RAM.
A memória RAM é outra forma de armazenamento. Ela armazena externamente os mesmos tipos de dados que seu disco rígido, mas a RAM troca o espaço de armazenamento por velocidade na transmissão dos dados. Ao contrário do disco rígido, que envia todos os seus dados por meio de um único caminho, a memória RAM é organizada em longas e finas placas que são inseridas na placa-mãe. É como se fosse um galpão de armazenamento. Você tem um enorme depósito com apenas uma porta. Seria difícil entrar e encontrar o que precisa e sair se tiver tudo espalhado, que seria no caso o nosso processador. Mas se você tiver um galpão menor, só que com uma porta muito grande, fica fácil a gente entrar e sair com as coisas lá de dentro, que é o caso da nossa memória RAM. Quando você executa um programa, o processador identifica quais as partes de dados são necessárias para que o programa seja executado. Ela os retira do SSD e os armazena na memória RAM para acesso rápido. É por isso que quando você chega em uma nova área em um jogo, por exemplo, ele pode demorar um pouco mais para carregar, pois a memória RAM precisa ir até o disco rígido e pegar as informações dessa parte do jogo. Sempre que você vê uma tela de carregamento, então nos jogos, o processador está coletando o arquivo do jogo no SSD e trazendo para a memória RAM. Em resumo geral, a memória RAM permite que você rode os programas de forma mais rápida e fluida, enquanto o espaço do disco permite que você tenha mais programas instalados. Placa de vídeo. Ela é um componente importante do seu computador que lida com a exibição de imagens na tela do monitor. Ela é responsável por processar gráficos e tornar a imagem que vemos no computador, como os jogos, vídeos e até mesmo a área de trabalho, visualmente atraentes. Para simplificar, pense na placa de vídeo como um cérebro gráfico do computador. Ela possui seu próprio processador especializado e memória dedicada, que trabalham juntos para processar rapidamente os gráficos e transmitir as informações necessárias para exibir a imagem na tela. Ao jogar um jogo ou assistir um vídeo, a placa de vídeo é responsável por transformar os dados desses arquivos em imagem animada e colorida em tempo real. Ela realiza cálculos complexos para determinar quais pixels devem ser iluminados, em qual cor e com qual intensidade, para criar uma imagem viva e realista na tela. A placa de vídeo possui as entradas para se conectar ao monitor ou à TV, permitindo que ela envie os sinais de vídeos processados para o monitor, que exibirá a imagem finais para que a gente possa vê-los. Existem os mais variados tipos de placa de vídeo no mercado, desde as mais simples, que são usadas apenas para dar imagem ao computador, até as placas mais poderosas, que permitem rodar jogos pesados em qualidade muito alta. Ter uma placa de vídeo adequada é importante para desfrutar os jogos com gráficos suaves e detalhados, assistir vídeos em alta resolução e até mesmo para realizar tarefas gráficas exigentes, como edição de foto e vídeo. Além desses componentes, existem outros que vale a pena ser mencionados, como sistema de resfriamento, como water coolers e coolers dedicados, ou placas de redes internas, por exemplo, mas elas são consideradas partes extras do computador. Em resumo, o gabinete armazena tudo do seu PC, a fonte de alimentação fornece eletricidade para quem está precisando, a placa-mãe é o corpo onde tudo é conectado, a CPU executa todas as tarefas, a memória RAM armazena os dados necessários para o acesso rápido, e o HD e o SSD armazena tudo que você instalou e os dados relacionados aos programas. E a placa de vídeo determina como tudo vai ser exibido no seu monitor. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero ter te ajudado. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade para deixar um comentário que eu logo vou te responder. Aproveita aí para curtir o vídeo, se inscrever no canal para ajudar a gente a levar mais conteúdos para mais pessoas. E se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aí para eu saber, pois eu pretendo trazer vídeos mais detalhados sobre cada peça do computador separadamente. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.